A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Os falsos apóstolos. Tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, eu tinha necessidade de que ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Com a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém de vós fere no rosto, envergonhando-o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoite mais do que eles, em prisões mais, muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, mais uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos que da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, que governava sobre os reis Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das minhas mãos. 12. Visão celestial, o espinho da carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Fui arrebatado até o terceiro dia. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. E foi arrebatado ao paraíso, e fui inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Se de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, sendo as minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Não deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um estrangeiro que de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós em me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, porque com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo, eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deves os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, sendo menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós, por algum deles que vos enviei?
roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós, não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda vos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vós não acheis como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfiras, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, que, quando for outra vez o meu Deus, me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. É esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, a segunda vez o digo, como também estava presente, mas agora estando ausente, digo aos que antes pecaram, e a todos, por mais que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive. Contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-nos vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovadores, porque nada podemos contar a verdade senão pela verdade, porque nós regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns com os outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. E assim finalizamos o livro de 2 Coríntios, para a glória e exaltação do nosso Deus. Muito obrigada a todos pela sua companhia, em nome de Jesus.